Por que o corpo de Moisés nunca foi encontrado? É uma questão que desafia o tempo e tem sido objeto de debate ao longo dos séculos. O enigma que envolve a narrativa de Moisés transcende o que foi revelado na Bíblia. Existem segredos e verdades que permanecem ocultos, pelo menos até os dias de hoje. Neste vídeo, abordaremos a história de Moisés e todas as informações encobertas por trás desse fascinante e miraculoso personagem. Moisés figura como um dos protagonistas mais destacados em toda a Bíblia e, quiçá, na história. Suas ações e palavras deixaram um impacto profundamente positivo que ecoa até os dias atuais. Designado por Deus, Moisés desempenhou o papel crucial de libertar o povo hebreu da escravidão no Egito, guiando-os em direção à terra prometida de Canaã e transmitindo-lhes os ensinamentos da lei divina. Sua trajetória é meticulosamente registrada no Pentateuco, composto pelos primeiros 5 livros da Bíblia, notadamente no livro do Êxodo, o segundo volume dessa coleção atribuída a Moisés. Este livro aborda desde o nascimento de Moisés até seu chamado como profeta, narrando também como ele conduziu os filhos de Israel para fora do Egito. O Êxodo narra uma notável saga que representa a maior fuga da história, com mais de 2 milhões de escravos conseguindo escapar de um dos países mais fortificados do mundo. Esta narrativa é permeada por milagres, incluindo alguns dos eventos mais renomados do livro sagrado da época. Na liderança dos israelitas naquele momento estava Moisés, um homem que testemunhou uma quantidade impressionante de milagres, superando em número Abraão, Isaque e Jacó juntos. Os eventos milagrosos, como a transformação da vara de Moisés em uma serpente, são destaques importantes dessa história. Embora alguns desses acontecimentos possam parecer mágicos, muitos deles são interpretados como manifestações da intervenção divina na ordem natural. A narrativa demonstra o poder de Deus sobre a criação em prol do seu povo, sendo a história de Moisés repleta de exemplos dessa natureza. Um aprofundamento detalhado será realizado para examinar toda a trajetória de Moisés até a sua morte. O nascimento de Moisés ocorreu em um período desafiador para seu povo, os israelitas, que haviam residido no Egito por centenas de anos, desde a época em que seu antepassado José servira como governador do Egito, a mando do faraó. Diferentemente da vida privilegiada durante a era de José, os israelitas passaram a ser escravizados e enfrentaram adversidades sob o domínio de seus senhores egípcios. Este período sombrio incluiu o decreto do faraó para o massacre de todos os bebês, um episódio marcante que ressoou como um registro doloroso dessas tribulações. Contudo, a família de Moisés faria de tudo para o manter vivo. Por um período, optaram por mantê-lo em segredo, mas logo se tornou evidente que uma abordagem diferente era necessária. Moisés permaneceu oculto por 3 meses e, quando já não podiam mais escondê-lo, sua mãe decidiu colocá-lo em uma cesta de papiro, escondendo-o entre os juncos à beira do rio Nilo, enquanto sua irmã observava de longe. O bebê foi descoberto por uma filha do faraó Ramsés II, que estava se banhando no rio. A irmã do bebê se ofereceu para encontrar uma ama e, curiosamente, sua própria mãe foi escolhida para amamentar a criança. Posteriormente, o bebê foi devolvido à filha do faraó, que o nomeou Moisés, criando-o como um nobre em um ambiente palaciano. Essa reviravolta dramática permitiu que o filho de um escravo israelita fosse criado como príncipe do Egito. Apesar de seu status elevado e do estilo de vida luxuoso, Moisés não esqueceu suas origens. Ele mantinha uma simpatia profunda pelos seus companheiros israelitas escravizados. Antes de prosseguirmos, gostaria de saber se você está gostando dessa histórica passagem e se tem interesse em descobrir mais mistérios da Bíblia.
Escreva nos comentários e compartilhe sua opinião com os colegas sobre essa incrível história. E também inscreva-se no canal para receber todas as histórias e revelações fantásticas. Vamos à história. Com o passar do tempo, Moisés tornou-se um homem adulto. Um dia presenciou um egípcio brutalizando impiedosamente um escravo hebreu. Indignado com essa injustiça e crueldade, Moisés decidiu agir, assumindo a responsabilidade quando acreditava que ninguém estava observando. Ele matou o egípcio e ocultou o corpo na areia para evitar evidências. No dia seguinte, ao se deparar com 2 escravos hebreus em conflito, ao tentar intervir, um deles confrontou Moisés, perguntando se ele pretendia matá-lo da mesma forma que fizera com o egípcio. Foi nesse momento que Moisés percebeu a extensão das consequências de suas ações. À medida que a notícia de suas ações impulsivas do dia anterior se disseminava e Moisés temia por sua própria vida, não demorou muito para que o faraó buscasse vingança contra ele por ter assassinado o egípcio. Com o perigo iminente, Moisés optou por fugir para o deserto, tornando-se um fugitivo da justiça. Assim, ele passou a residir no deserto, na região de Midian. Durante seu tempo no deserto, Moisés viveu uma vida diferente. Certo dia, ao aproximar-se de um poço, deparou-se com 7 filhas de um sacerdote de Midian, que estavam tirando água para os rebanhos de seu pai. No entanto, a situação tornou-se problemática quando pastores locais as expulsaram. Moisés interveio, afastando os pastores e providenciando água para os rebanhos das mulheres. Seu ato heróico chegou ao conhecimento do pai delas, que convidou Moisés para uma refeição e, como recompensa, ofereceu-lhe sua filha Zípora em casamento. Moisés, então, adaptou-se a uma nova vida como pastor e co-sacerdote, construindo uma família e desfrutando de muitos anos de felicidade. Contudo, um dia, enquanto cuidava de suas ovelhas, ele notou uma sarça ardente e misteriosa. Deus falou através da sarça, ordenando a Moisés que abandonasse sua vida pacífica no deserto, regressasse ao Egito e liderasse a libertação dos israelitas da escravidão. Segundo a narrativa, o Senhor percebeu a opressão do povo no Egito, ouviu seus clamores contra os capatazes e compreendeu a extensão de seu sofrimento. Por esse motivo, decidiu libertá-los das mãos dos egípcios e guiá-los para uma terra fértil e vasta, repleta de leite e mel, a terra habitada pelos cananeus, hititas, amorreus, ferezeus, hebreus e jebuseus. Aos 80 anos, Moisés confrontou o faraó, mas este recusou-se a libertar os israelitas. Diante da resistência do faraó, Moisés desencadeou uma série de 10 pragas sobre o Egito como forma de pressionar pela libertação dos hebreus. Essas pragas incluíram a transformação da água do rio Nilo em sangue, a invasão de rãs, a praga de piolhos, um enxame de moscas, a morte do gado, o surgimento de úlceras, uma chuva de pedras, uma invasão de gafanhotos, a escuridão e, por fim, a morte de todos os primogênitos egípcios. Somente após esses eventos, o faraó cedeu e concordou em libertar os hebreus. No entanto, durante a jornada do povo em direção à terra prometida, o faraó mudou de ideia e ordenou que suas tropas os perseguissem. Moisés, com sua vara, abriu um caminho através das águas do Mar Vermelho, permitindo que os hebreus atravessassem em segurança. Em seguida, as águas se fecharam, engolindo as tropas do faraó. Ao alcançarem o pé do Monte Sinai, Moisés subiu ao topo do monte, levando consigo as 2 tábuas dos 10 mandamentos e uma série de leis para regulamentar as relações entre os homens. Durante 40 anos, os hebreus vagaram pelo deserto até que toda a geração de escravos morreu, permitindo que apenas aqueles nascidos em liberdade ingressassem na terra prometida.
A Bíblia detalha a Odisseia dos Hebreus, eventos que influenciaram a humanidade por séculos. Moisés liderou-os desde as planícies de Moabe até o Monte Nebo diante de Jericó. Lá, Deus mostrou-lhe toda a terra, confirmando a promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó. Moisés enfrentou diversas provações, liderando um grupo muitas vezes indisciplinado e ingrato, mesmo com as demonstrações divinas de cuidado. Após uma vitória militar sobre os amalequitas, no acampamento ao pé do Monte Sinai, Deus entregou a Moisés os 10 mandamentos, esculpidos em 2 tábuas de pedra. Enquanto Moisés estava no monte, os israelitas, impacientes, fizeram uma estátua de um bezerro de ouro para adoração. Ao retornar ao acampamento e testemunhar o comportamento idólatra dos israelitas, Moisés ficou furioso, lançando as tábuas de pedra contendo os 10 mandamentos. Em seguida, subiu novamente a montanha para implorar a Deus pelo perdão dos israelitas. Seguindo as instruções divinas, Moisés teve que substituir as tábuas dos 10 mandamentos e permaneceu no monte jejuando, orando e dialogando com Deus ao longo de 40 dias. Quando finalmente desceu da montanha, o povo ficou aterrorizado ao ver que o rosto de Moisés brilhava com a luz da glória de Deus. Moisés foi um líder notável que faleceu enquanto conduzia seu povo em direção à terra prometida de Canaã. Até hoje, os judeus reconhecem Moisés como o legislador de Israel. No entanto, apesar de suas muitas bênçãos, a entrada de Moisés na terra prometida foi negada. A razão para essa negação é explicada por Deus em Deuteronômio 32, 51, 52. Onde ele aponta a infidelidade de Moisés no episódio das águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim. Deus declarou que Moisés não o santificou diante dos filhos de Israel naquela ocasião específica, e embora pudesse ver a terra prometida, não teria permissão para entrar nela. O incidente nas águas de Meribá de Cádiz, relatado em Números 20, ocorreu no final dos 40 anos de peregrinação dos israelitas. Diante da escassez de água no deserto de Zim, a comunidade revoltou-se contra Moisés e Arão. Diante de Deus, Moisés e Arão foram instruídos a convocar a congregação, e Deus ordenou que Moisés falasse à rocha para que dela jorrasse água. Em vez disso, Moisés, em sua frustração, feriu a rocha com sua vara. Essa desobediência levou à negação de sua entrada na terra prometida, apesar de ter visto a terra diante de si. Diante da revolta do povo por causa da falta de água, Moisés, aparentemente irritado, dirigiu-se aos israelitas rebeldes, anunciando que tiraria a água da rocha para eles. Contrariando a instrução de Deus de falar com a rocha, Moisés golpeou-a 2 vezes com sua vara, resultando na saída de água, cumprindo assim a promessa divina. Números 20, 10, 11. No entanto, Deus imediatamente repreendeu Moisés e Arão, declarando que, devido à falta de confiança e por não terem santificado o Senhor naquela ocasião, não conduziriam os filhos de Israel à terra prometida. Versículo 12. Ao analisarmos de perto as ações de Moisés, tornam-se evidentes vários erros. Primeiramente, ele desobedeceu a uma ordem direta de Deus ao golpear a rocha, em vez de falar com ela. Anteriormente, quando Deus fez água jorrar de uma rocha, Moisés fora instruído a golpeá-la com um cajado. Êxodo 17. No entanto, as instruções de Deus eram diferentes dessa vez, requerendo que Moisés confiasse nele, especialmente após tantos anos de relacionamento próximo. Não era necessário usar força. Bastava obedecer a Deus e confiar que Ele cumpriria sua promessa. Além disso, Moisés, ao trazer água da rocha, atribuiu erroneamente o mérito a si mesmo ao perguntar à multidão se ele e a Arão teriam que trazer água dessa rocha. Números 20, 10. Moisés
parecia tomar para si o crédito do milagre, em vez de atribuí-lo a Deus, demonstrando uma falta de reconhecimento da soberania divina. A analogia da rocha, que fornece água, é usada como símbolo de Cristo em 1 Coríntios 10:4. A rocha foi ferida em Êxodo 17:6, assim como Cristo foi crucificado uma vez, conforme registrado em Hebreus 7:27. A atitude de Moisés em assumir o mérito pelo milagre violou a santidade de Deus e a representação simbólica da rocha como um tipo de Cristo. Esse erro custou a Moisés a oportunidade de entrar na terra prometida, mostrando a gravidade da desobediência em relação às instruções divinas. O discurso de Moisés à rocha, em Números 20, pode ser interpretado como uma representação da oração. Jesus, que foi ferido uma vez, continua a oferecer água viva àqueles que o buscam com fé. Quando Moisés golpeou a rocha com ira, ele quebrou a tipologia bíblica e, de fato, simbolicamente crucificou Cristo novamente. O castigo severo imposto a Moisés por sua desobediência, orgulho e distorção do sacrifício de Cristo resultou em sua exclusão da entrada na terra prometida. Números 20:12. No entanto, vemos que Moisés aceitou seu castigo sem queixas, continuando a liderar fielmente o povo e honrando a Deus em sua santidade. Apesar da severidade do castigo, Deus, em sua compaixão, convidou Moisés ao Monte Nebo, onde lhe mostrou a terra prometida antes de sua morte. Deuteronômio 34:4-5. A passagem "verás a terra, mas não entrarás nela", Deuteronômio 34:4, destaca que, embora Moisés tenha morrido em Moabe, como o Senhor havia predito, seu fracasso na rocha não negou ou rompeu sua relação com Deus. O Senhor continuou a usar Moisés, chamando-o afetuosamente de seu servo. A morte de Moisés, aos 120 anos, é considerada um dos maiores mistérios da Bíblia. A narrativa destaca que seus olhos não estavam fracos, nem suas forças haviam desaparecido. Apesar da idade avançada, Moisés estava em seu auge quando subiu ao Monte Nebo, das planícies de Moabe até o pico de Pisga, uma montanha com uma elevação de quase 1 milha. O relato ressalta a resistência notável de Moisés, que, consciente de sua iminente morte, enfrentou o desafio de escalar uma montanha de considerável altitude. Mesmo sem um caminho largo, Moisés estava determinado, ciente de que estava prestes a dar seu último suspiro a qualquer momento. Enquanto Moisés contemplava pela última vez a terra prometida, um lugar que jamais pisaria, ele ansiava por isso. No entanto, Deus o chamou para casa. Moisés entregou seu espírito e faleceu conforme a palavra do Senhor. Sua morte ocorreu de maneira solitária, mas pacífica. O relato de sua partida está registrado nos últimos 6 versículos do livro de Deuteronômio, capítulo 34. Após a morte, naturalmente vem o enterro, e assim aconteceu com Moisés. No entanto, o versículo 6 apresenta uma das declarações mais notáveis de toda a sua ilustre carreira. Deuteronômio 34:6, na Bíblia Amplificada, diz: "E o sepultou no vale, na terra de Moabe, em frente a Bet-peor, mas até hoje ninguém sabe o lugar da sua sepultura." Moisés é a única pessoa na Bíblia da qual Deus pessoalmente cuidou. Isso é algo notável, não é? Além disso, o Senhor ocultou o local de seu túmulo. Qual foi a razão para essa ação divina? A resposta está no fato de que o túmulo de Moisés poderia se tornar um local de devoção, um santuário. Para evitar isso, Deus decidiu esconder o local, garantindo que o corpo de Moisés nunca fosse encontrado. Essa decisão divina destaca a singularidade da relação especial entre Deus e Moisés. E assim, chegamos ao fim de mais uma revelação fantástica. Curta e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a essa história incrível. E você, o que achou desse vídeo? Escreva nos comentários e deixe a sua marca nessa revelação fantástica. Assista também essas outras revelações que estão aparecendo na tela.
Até a próxima.